Opa, meu amado irmão, chegou aqui mais uma palavra de consolo, de carinho pro seu coração, né? Mais um dia, agradecendo a Deus que Ele tem feito tantas coisas na minha vida e eu só tenho que agradecer e falar o que Ele tem me mostrado, o que Ele tem me ensinado, o que Ele tem me direcionado, e eu só venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Ele tem feito na minha vida, tá? E realmente aquilo que vem falando essa palavra aqui de hoje, né? Vem falando do primeiro mandamento, o maior mandamento, né? Que está lá em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 6, tá? Do 5, o 6 e o 7, nós vamos ler hoje, tá bom? Que essa palavra venha abençoar você e toda a tua família, tá bom? Vamos lá. Começa assim o 5. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma e com todas as suas forças. Estas palavras que te ordeno neste dia terão no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo teu caminho e quando deitares e quando te levantares. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que o Senhor venha estar nos ajudando, nos auxiliando, dando sabedoria, Senhor. Me usa da maneira que o Senhor quer, Pai. E que essa mensagem venha chegar àquelas pessoas que estão necessitando de saber mais de Ti e de saber mais um pouco sobre o Teu amor, tá? Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, essa palavra aqui vem retratando sobre aqui a Bíblia relata, bota no título aqui, o maior mandamento, né? O mandamento foi o primeiro mandamento que foi feito foi esse, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo que você tem. Então nós devemos amar a Deus acima de tudo, tá? E o que significa amar a Deus de todo o coração, né? Significa dar a Deus a máxima importância, né? Na nossa vida e colocando Ele no centro dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas direções, né? Então nós temos que colocar Deus sempre no centro de tudo, Ele sempre sendo o primordial na nossa vida, né? Porque alma, entendimento e forças, né? Então Deus ama todos com espírito, mente, né? Que significa conhecer profundamente e compreender a sua vontade e servir em tudo que nós formos fazer, né? Nós devemos ter esse entendimento, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se ele nos ama de uma tal maneira que ele nos ama, ele nos amou, né, à toa que lá em João, né, 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, então ele nos amou. Então nós temos que amar Ele da mesma forma, né? Amar Ele de todo o coração, Ele sempre estando no primeiro, né? Muitas das vezes, trazendo para o dia de hoje, né? Muitas das vezes a gente acaba colocando outras coisas no nosso coração, né? Uns prazeres, jogos, vícios, né? Pornografia, prazeres momentâneos, nós acabamos colocando essas coisas no nosso coração, deixando eles entrar no nosso coração, e a partir do momento para a gente sair dessas coisas é um pouco complicado, porque quando a gente está alinhado na vontade de Deus, estamos aqui amando Ele, estamos aí no caminho que Ele nos pede para ir, estamos seguindo a vontade dEle. Aí uma vez ou uma hora a gente desvia, tentando pegar um atalho, achando que a gente vai chegar, né, lá na frente de uma forma mais rápida, e acabamos se afastando do caminho, né? E aí nós já estamos não estamos mais seguindo reto, já fomos mais pro lado, porque nós pensamos da nossa própria mente, da nossa própria força, da nossa própria vontade, e aí nós afastamos do caminho dele. E aí para nós voltarmos pro caminho até aqui, geralmente nós temos que pagar algumas consequências, né? Dessa nossa ida para o lado, um pouco para o lado que você esteja, vai haver uma consequência, né? Como na vida de Davi. Davi cometeu o pecado do adultério, e aí
o filho dele morreu, a sua descendência foi castigada por causa disso, tudo teve uma consequência através daquele pecado que ele cometeu. E na nossa vida também é igualzinho, né? Todo pecado que nós vamos cometer vai ter uma consequência. Tudo que acontecer vai ter uma consequência, tá? Então, que você venha entender isso, que nós temos que amar a Deus e fazer e deixar essas coisas que afetam o nosso coração de lado e seguir na vontade dele e no caminho dele, porque ele é o caminho e a verdade e a vida, né? Então nós podemos entender isso, né? A consequência, né? A consequência de amar, né? A consequência de amar a Deus. Amar a Deus de todo o nosso coração leva a uma vida de alegria, paz interior, propósito, pois nos permite viver em harmonia com vontade divina. Então, a partir do momento quando essa consequência de viver com amor a Deus, nós vamos ter alegria, amor e plenitude, vamos ter ânimo de acordar, de levantar das nossas camas todos os dias, de ir para a escola, para a faculdade, vai ter um ânimo diferente. Você vai acordar com um sorriso no rosto, vai acordar animado, vai acordar querendo falar daquilo que Deus tem feito na tua vida, porque aqui nesse próprio versículo vem falando sobre filhos, né? E filhos é uma coisa que a gente ama. Então, eu posso colocar essa palavra filhos não só aquilo que você gerou, mas quem está ao seu redor. Você não ama aquele teu amigo, você não ama aquele seu vizinho, você não ama aquela pessoa que você tem uma intimidade, você não ama aquela pessoa. Então, eu acho que quando fala filhos, é quando aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que a gente tem um carinho diferente. Então, eu posso entender que pode ser um amigo, que eu tenho uma intimidade maior, que eu tenho um pai, uma mãe, entendeu? Uma pessoa que eu tenho uma intimidade maior, eu vou querer ensinar ela aquele caminho para que ela não venha se desviar, né? Então, nós temos que falar sobre Deus. Aqui devemos falar quando nos assentar em casa, quando deitar, quando andar, quando nos levantarmos, nós temos que sempre estar falando de Deus, porque Ele que nos sustenta todos os dias. Então, nós temos que dar glória a quem é digno de toda a honra e toda a glória. E aí, o que vamos falar? Como praticar? Podemos praticar este mandamento através de oração, estudo de Bíblia e serviço aos outros, e procurando viver de acordo com os princípios bíblicos, né? Então, nós temos que, como praticar esse amor, esse amor? Primeiramente, uma vida de oração. Não tem como ter uma vida de amor a Deus sem uma conversa com Deus, né? Outra forma, estudo bíblico. Temos que ler a Bíblia. Você só vai entender aquilo que Deus quer falar no teu coração se você ler a Bíblia. Não tem como você querer que Deus fale contigo se você não sabe nem como Ele se comunica. Aqui a Bíblia nós temos várias maneiras de como Deus se comunica. Com Moisés, com José, com Davi. Deus está se comunicando muitas das vezes através de sacerdotes, muitas das vezes até o próprio Deus falando, muitas das vezes Jesus se comunicando com seus discípulos. Então é uma forma que a gente entendemos dele se comunicar. Então nós precisamos a oração, que é uma conversa com Deus, e a leitura da palavra, o estudo bíblico, né? Não é só você ler. Quando você lê, eu posso ler um versículo aqui e esquecer daqui a pouco. Mas quando você estuda, você deixa que eu entrar na tua cabeça e não sair no ouvido. Mas fica aí pensando, ei, eu li aqui, como eu posso fazer para praticar isso? Isso aí a coisa vai começar a andar, tá? Mas meu irmão, presta atenção. Você começou a ler agora. Você começou a ler amanhã. Amanhã eu vou começar a ler. Eu comecei a ler. A vida crente, você não pode pular etapas, tá? Não queira começar a buscar Deus amanhã e você acha que Deus vai fazer logo em seguida, tá? A vida do crente não é assim. A vida do crente, ainda mais quando tá no início, mano, vai ser complicado, vai ser difícil. Eu não tô aqui para mentir para ninguém, não. Vai ser complicado, porque você vai ter que renunciar muitas das vezes uma festinha, uma coisinha, algo que você queria fazer para poder ter tempo com Deus. Não ter que recusar. Eu tive que recusar jogos, ficar jogando o tempo todo, ficar vendo futebol, que eu sempre gostei de ficar vendo, ficar mexendo no celular, jogando alguns jogos que eu jogava no celular. Eu tive de abdicar disso para mim ter uma vida com santidade com Deus, né? Porque eu chegava da igreja, ia pro meu quarto, jogava,
via algumas coisas que não me enchia, não me edificava, né? E quando chegava na igreja, queria me quebrantar, queria chorar, queria fazer aquilo, mas só quando chegava na igreja. E quando eu estava em casa, eu não fazia nada disso. E aí, não tem como eu ter um relacionamento com Deus se eu só faço isso quando estou na igreja. Não tem como eu criar uma intimidade com Deus se eu só faço isso dentro das 4 paredes em 2 horas, né? Porque o culto geralmente é 2 horas. E muitas das vezes você fica até ansioso para ele acabar, né? E hoje eu sinto falta, eu acho que é muito pouco, 2 horas para a gente ficar falando de Deus. É muito pouco, meu irmão. Então nós temos que ter, o nosso Deus ama tempo de qualidade. Quando você tinha um tempo para conversar com ele, para saber mais das escrituras dele, para você perguntar para ele, será que aconteceu mesmo, Deus? É isso mesmo que você quer me mostrar? É isso mesmo que o Senhor quer que eu entenda? Porque ele vai te responder. É como eu falei no estudo bíblico, na escola bíblica dominical. Deus colocou no meu coração que ele se comunica com a gente o tempo todo. Mas muitas das vezes a gente acaba não ouvindo porque a nossa carne... Tu já viu machucado como acontece? Machucado quando você se machuca, a pele inflama, justamente para criar uma camada para que não entre nenhuma sujeira, né? E a nossa carne é a mesma coisa, né? Quando a nossa carne está sobressaindo o nosso espírito, vamos supor que essa aqui é a carne, tá? Aqui é o espírito, embaixo é o espírito. Aí a carne está aqui sobressaindo, e você está alimentando ela, e ela está inflamada. E aí Deus começa a falar aqui em cima, Deus começa a falar contigo, só que você não consegue ouvir porque a carne não está deixando passar essa voz de Deus nitidamente, tá? Mas aí você acaba não dando ouvido a Deus. E a partir do momento quando você se alimenta mais da palavra, o Espírito vai sobressaindo. Aí você vai ouvindo a palavra de Deus, Deus falando contigo, Deus te auxiliando, Deus te mostrando, Deus fazendo você entender aquilo, o propósito que Ele colocou no seu coração, Deus fazendo você entender as coisas que Ele quer para você. Mas para isso, nós precisamos se alimentar. Assim como nós almoçamos, tomamos café, jantamos, nós precisamos também se alimentar. Nosso alimento diário do Espírito é a Bíblia, é a oração, é a prática da palavra, tá? E uma outra reflexão que eu queria falar aqui com vocês é a diferença de uma árvore com um ser humano. Vamos lá. Primeiramente, a árvore, né? A árvore nunca vai se alimentar do seu fruto. Primeiramente, a árvore nunca vai se alimentar daquele fruto que ela produziu, tá? Nunca. Então, vamos dar um exemplo melhor aqui. A árvore, você plantou uma maçã, uma árvore de laranjeira, plantou uma laranja. Aí plantou a laranja, botou o fruto da laranja. Aí você vai comer aquela laranja. Aí você fala que ela tá boa. Você vai elogiar aquela árvore, elogia. Aí na próxima vez ela vai produzir aquele mesmo fruto. Aí ela produz um fruto não tão bom, aí você vai e reclama. Só que na próxima vez ela vai produzir o mesmo fruto, né? E aí ela vai continuar produzindo aquele fruto, aquele círculo ali até infinitamente. Vai ficar ali produzindo aquele fruto infinitamente, você gostando do fruto ou não gostando. Mas o ser humano não. O ser humano, muitas das vezes, a gente acaba deixando nos levar com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê, né? E aí nós acabamos não dando ouvido a quem realmente nos ajuda, né? Que nós entendemos que a árvore, quando a árvore está na terra, vamos dar um exemplo aqui, a árvore está aqui na terra, né? Aí a árvore está aqui, a árvore está se alimentando da terra, né? A árvore está tirando os nutrientes da terra, buscando a palavra, indo aquilo. Aí o ser humano busca retiro de onde? Celular, amigos que não estão alinhados com aquele seu propósito, buscam um monte de coisas, mas quem realmente importa, onde tem o manual da vida que ele pode tirar todos os nutrientes positivos e produzir fruto bom, ele não tira o fruto, né? E essa é a diferença da árvore para o ser humano. O ser humano acaba ouvindo a voz de qualquer pessoa, mas esquece da voz de Deus e acaba não fazendo a vontade de Deus. Mas a árvore sempre vai produzir o fruto, mesmo você não gostando ou não gostando, mesmo você dando uma crítica para ela ou dando um elogio,
ela vai produzir o mesmo fruto. Então, que você possa ter entendido essa reflexão, tá? O Senhor veio falar primeiramente com o seu coração e que você venha amar Ele acima de tudo, meu irmão. Acima de tudo. Colocar Ele em cima de todas as coisas. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua alma, tá bom, meu irmão? Então, uma palavra de consolo para o seu coração, que você venha ter entendido, que Deus venha trabalhar tremendamente sobre a tua vida, tá bom, meu irmão? Um forte abraço. Tamo junto. Até a próxima.